resolvendo o item B desse exercício, tá? Que pede para calcular a pressão manométrica no ponto mais alto da curva, ok? Que é esse ponto aqui, beleza? Então ele vai ter essa altura e mais a altura do raio, ok? Em termos de comprimento, vai ter esse comprimento mais esse arco aqui, 1/4 do perímetro de um círculo, tá? Da circunferência. Vamos lá para baixo, que está lá para baixo a resolução. Voltando aqui, ó. Letra B. Calcule a pressão manométrica no ponto mais alto da curva em Pascal, tá? Na verdade, em quilopascal, ok? Eu calculei. Vamos chamar o ponto mais alto da curva de ponto 3, então podemos calcular a diferença de pressão entre o ponto 3 e o ponto 1, e vamos considerar que o coeficiente de singularidade para a curva de 90 graus será a metade da curva de 180 graus, ok? Ou seja, KS é igual a 0,175. Então, fazendo a análise da equação da energia entre os pontos 1 e 3, então a gente vai pegar o ponto 1, que é na superfície da água, tá? E o ponto 3, que é o ponto alto da curva. Então, nós vamos considerar a pressão atmosférica zero, a velocidade V1 vale zero, tá? E aí sabemos que o escoamento é turbulento, tá? Então, o α3 vai ser igual a 1, tá? Então, vamos considerar o Z1 igual a zero, beleza? E aí a gente vai, esse P1 vai ser zero, velocidade V1 é zero, e a gente vai considerar o Z1 zero. Aqui é P3, tá? Na verdade, tá? É a pressão P3, a velocidade V3 e o ρg Z3, tá bom? E aí nós vamos ter esse FAT aqui, que o atrito que tem, tá? Mais o termo da energia cinética. Ok? Bom, só arrumar um detalhe. Então, vamos lá, né? Então, calcular a curva em quilopascal, beleza? Bom, e aí nós temos, aqui é o P3, tá? É o ponto 1 e o ponto 3, o termo da perda de atrito e a perda devido à singularidade, ok? Então, o P1 zero, velocidade 1 zero, o Z1 nós vamos considerar zero. Aí vai sobrar aqui P3, a velocidade V3 é igual à velocidade média em todo o tubo daquele trecho, tá? Então vamos chamar ela de V3 também. As singularidades, nós temos aí na entrada da água que sai do reservatório para a mangueira, e mais a metade da singularidade de 180 graus, que dá 0,975, tá? O comprimento do tubo é o 0,7 mais π vezes o diâmetro dividido por 4. Tá? Aqui vai ser 1/4 da curva. Então vai dar 1,014 metros. E a altura entre o ponto 1 e o ponto 3 vale 0,4 metros, que é a altura do raio. Tá bom? Então, ó, nós temos aí que a velocidade V3 vale 3,809 metros por segundo. E aí, calculando o número de rêmios, vai dar 188.187. Substituindo na forma do fator de atrito, já que ele é turbulento, tá? O fator de atrito vai dar 0,016066. E aí a gente substitui os valores todos na equação e o resultado do P3 é menos 20,57 kPa. Tá? Então tá aí o que faltou daquele exemplo lá que eu não tinha feito. Beleza? Exemplo 9. Exemplo aí da bomba saída livre. Então, uma bomba com rendimento de 75% fornece água a 20 graus Celsius de um reservatório até uma determinada altura, em que a diferença é ΔZ igual a 8,5 metros, conforme a figura a seguir, tá? Conforme a figura. Então, um tubo reentrante, tem a bomba, tem os cotovelos, tá? E aí vai sair com uma velocidade V2 a pressão atmosférica. Bom, o sistema de tubulação consiste em 17,3 metros de tubo de ferro galvanizado, 100 milímetros de diâmetro, uma entrada reentrante e 3 cotovelos flangeados de 90 graus de raio longo. A água tem uma vazão volumétrica de 36 litros por segundo. Os coeficientes de singularidade valem 0,8 para a entrada reentrante e 0,19 para cada cotovelo. A densidade Rho da água vale 998 kg por metro cúbico e a viscosidade dinâmica vale 0,000101 kg por metro segundo. A rugosidade do ferro galvanizado vale 0,15 milímetros e 2
cotovelos são visíveis e o outro é o que entra na bomba. Bom? Aí tem, esse aqui é direto, tá? Quando é dada aqui a vazão volumétrica, a gente vai calcular ele de forma direta, tá? Não é processo iterativo. Então, letra A, calcule a velocidade média em metros por segundo. B, determine o número de Reynolds. C, determine a diferença de pressão na bomba em kilopascal. D, qual é a potência hidráulica da bomba em quilowatt. E E, determine a potência de entrada na bomba em quilowatt. Bom, velocidade média é a vazão volumétrica dividida pela área. Tá? Então, substituindo os valores, transformando a vazão volumétrica em metro cúbico por segundo, tá? Vai dar 4,584 metros por segundo. Tá? Tranquilo. Letra B. Letra B. Determine o número de Reynolds. Tá? Reynolds, tá? É a densidade vezes a velocidade média vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica. A gente substitui os valores, tá? Vai dar 452.954, tá? Regime turbulento. C. Determine a diferença de pressão na bomba em quilopascal. Muito bem. Então, a gente tem a seção 1, que é a da superfície livre, a diferença de pressão na bomba, mais a condição na saída livre aqui, ó. E mais as irreversibilidades de atrito e singularidade, tá? Então, ó, P1 é igual a P2, que é igual a pressão atmosférica, a velocidade V1 na superfície livre vale zero, e α2 é igual a 1, porque o escoamento é turbulento. Então, aí nós vamos ter essa equação da energia, tá? O P1 zerou, o V1 não tem, vai ter o ρgZ1, ΔP da bomba tem, P2 não tem, que zerou, vai ficar o ρV2 ao quadrado, né? Agora tem esse termo de energia, o ρgZ2 e as duas irreversibilidades. Muito bem, então ó, a queda de pressão devido ao atrito é dado por essa equação aqui. O da singularidade é essa equação, tá? Um somatório dos coeficientes vezes a energia cinética, tá? A gente tem que levar em consideração que a velocidade V2 é igual à velocidade média em toda a tubulação, bom? Então aí nós temos aí essa equação da energia, eu já vou colocar tudo V2, tá? E aí o ΔP da bomba vai ser o ρV2 ao quadrado mais ρgZ2 menos Z1, tá? O Z1 passa aqui para o segundo membro, o termo do atrito e o termo da singularidade. E aí a gente vai calcular o fator de atrito pela equação de Swami, tá? Substituindo os valores, ok? E aí agora aqui o número de Reynolds, tá? O fator de atrito vai dar 0,022345. A soma dos coeficientes de singularidade é 3 vezes os cotovelos mais o tubo reentrante, que dá 1,37. E aí nós vamos substituir nessa equação aqui, tá? Coloquei o rho em evidência porque ele é comum a todos os termos. Então, aí a gente substitui todos os valores na equação, tá? A diferença de pressão na bomba, né, que ela tem que vencer tudo aquilo, vai ser de 148,6 kPa. Bom? E a potência hidráulica da bomba. A potência hidráulica na bomba é o ΔP da bomba vezes a vazão volumétrica, tá? 148,6 vezes 0,036 metro cúbico por segundo, tá? Então aqui está em quilopascal e aqui está em metro cúbico por segundo. O resultado é em quilowatt, tá? 5,35 kW. Essa é a potência que ela entrega para o fluido, tá? E aí, letra E, nós temos a potência de entrada da bomba, que é a potência hidráulica, dividido pelo rendimento. 5,35 dividido por 0,75 vai dar 7,13 kW. Tá? E aqui a gente termina a nossa parte de escoamento viscoso interno. Tá?